nesse dia 6 de janeiro de 2026, hein? Nossa, o ano tá passando voando, hein? E é o seguinte, São Paulo, que coisa, hein? Que caos é o São Paulo. A gestão Júlio Casares simplesmente se rasteja, né? E daqui a pouco eu falo mais a respeito disso. Neste momento está acontecendo o Conselho Consultivo, lá no escritório do Aires, do jurista, né? Então a gente tô com algumas fontes lá de informação, a gente vai tentando trazer alguns detalhes aqui no Resenha, nos Donos da Bola, na sequência também no Esporte Debate, também tô conversando aí com o delegado e tal, vamos ver se ele conversa com a gente. Mas é isso, meus amigos, o ano já começou com os 2 pés na porta, os 2 pés, certo? Não o direito, não o esquerdo, mas os 2 pés, certo, meus caros amigos sentados à mesa? Hoje aqui comigo, Bruno Migliozzi, membro fixo titular do Resenha. Obrigado pela honra. Gabi também. A cara do Resenha, né? A cara do Resenha, exatamente. Acho que eu considero a Gabi a principal figura do Resenha. E o Everton como um primeiro suplente. Segundo, o Fabiane é o primeiro? O Fabiane tá esperando alguém não vir nunca mais, né? É isso que o Fabiane tá esperando. Mas assim, sempre tem lugar no Resenha, né? Já perceberam, né? Já perceberam. A gente é bem inclusivo. A gente aceita todo mundo. Eu queria ter um levantamento de quantas vezes o Resenha foi ao ar com a equipe original, time titular. Assim. Menos vezes do que com equipes alternativas. Isso certamente. Não, mas acho que mesmo que tenha a gente aqui, os 4, sempre tem mais alguém. Então nunca tá só nós 4. Já foi o tempo, né? Foi os 2 primeiros. Foi esse tempo aí que tinha. Mas é uma honra receber os colegas aqui, também a audiência da Rádio Bandeirantes. E PDV, dando andamento no que você falou, claro que a gente já tinha um bastidor político agitado no São Paulo nos últimos dias, acontecimentos que já colocavam ali, não vou dizer suspeitas, mas, pulgas aí atrás da orelha de alguns, quando pensando a figura do Casares. E agora com esse inquérito policial, acho que a gente fica no radar e até, de certa forma, esperando alguma decisão forte em relação ao segmento da política do São Paulo. Quero dizer, impeachment, início desse caso, ou de fato a renúncia do Júlio Casares. Eu acho que a gente já tá com clima para isso, não, PDV? Depois do que aconteceu, claro que você vai detalhar suas informações de bastidores, sua apuração e até o desejo do Casares, que imagino deve estar muito preocupado com a manutenção da sua imagem na permanência do São Paulo, e acho que isso é sim importante para ele, mas a gente pode falar um pouquinho mais desses valores, né? R$1,5 milhão recebidos em depósitos em sua conta, são saques na conta do clube também, com alguns milhões de reais. É uma matéria que foi revelada pelo UOL, né? O UOL trouxe as informações inicialmente e a gente está de olho aí, porque deve ter novos capítulos aí nas próximas horas. Inclusive, esse conselho consultivo, que já estava marcado para hoje, ele faz parte desse protocolo de impeachment. Ele não define nada, ele indica caminhos. E daqui a pouco eu trago aqui a escalação desse Conselho Consultivo do São Paulo para vocês terem uma ideia de como funciona a política do tricolor paulista. Mas essa reportagem assinada pelo Pedro Lopes e também pelo Danilo Lavieri, do UOL, hoje colocou uma pimenta a mais nessa situação do impeachment do Casares, que desde o dia 23 foi protocolado no Conselho. Cada vez mais, né, a coalizão, que seria essa situação, né, da política do São Paulo, ela vai se deformando, ela vai se definhando, muita gente vai pulando do barco. Então acho que a matemática deve indicar sim para uma votação a favor do impeachment. Esse conselho hoje, pelo que eu andei conversando, vai indicar muito para o Casares, que está presente, ou deveria estar presente nessa reunião. Vai indicar muito o ânimo, e acho que dependendo do que for passado, do que o Casares sentir, ele pode renunciar nas próximas horas ou nos próximos dias. Para evitar o constrangimento que seria o processo de impeachment. E não só o constrangimento, né? Você perde os direitos. O São Paulo, por exemplo, dentro desse conselho hoje consultivo, o Aidar está. E o Aidar
ele renunciou antes de ser empichado no São Paulo. Então, para você não perder esses direitos, né, toda essa questão, claro que, dependendo, depois de uma saída do Casares, os caras podem lá tentar caçar a questão, né, dele ser conselheiro e tal, aí vai dependendo do como funciona ali o regulamento do Conselho do São Paulo. Mas, até por uma questão de sobrevivência política, porque o São Paulo ele é muito restrito, mesmo as pessoas que num passado já se envolveram em algumas questões, elas seguem de alguma forma tendo alguma influência dentro de alguns grupos, e o Aidar é um exemplo disso. O Leco, que não saiu, não renunciou, mas também teve uma gestão bastante desgastada, também está nesse conselho consultivo. Então, amanhã ou depois, o Casares também vai estar numa outra situação política dentro do próprio São Paulo, né? E ele jura de pé junto, isso é uma coisa meio óbvia, que ele não tem nada a temer, né? Que ele tem como provar que esses depósitos realizados são depósitos lícitos, no sentido de ganhos que ele sempre teve por fora do clube, dentro do trabalho dele, da função dele na iniciativa privada. O Casares já foi diretor de comunicação de Record, Sim. Já trabalhou no SBT também. É uma pessoa... o Casares, não, eu já falei até que outro dia, o Casares está longe de ser um Zé Ninguém, certo? Dentro do futebol. Ninguém é um Zé Ninguém, mas eu tô dizendo assim, no sentido de que, por exemplo, o Augusto Melo chegou no Corinthians, ninguém meio que era um cara meio sem lastro. Um grupo de apoio que cresceu repentinamente. Isso, exatamente. E o Casares não. Sim. O Casares é um político do São Paulo há muito tempo. O Casares tem uma vida privada de respeito dentro da questão da comunicação, que é muito importante. O Casares há, sei lá, 2, 3 meses, casou o filho dele com a filha do Faustão. Ele tá envolvido com figuras públicas. Certo? Então, é uma situação complicada. Acho que é o momento mais delicado que o Casares passa na vida dele. Mas eu conversei também com figuras ligadas aos advogados que estão defendendo o Casares, inclusive tentando solicitar uma entrevista. Quem sabe amanhã ou ainda ao longo dessa semana a gente consiga também falar com a defesa do Casares, que é importante. E existe uma convicção de que é possível provar por A mais B que esses depósitos realizados fazem parte de uma vida particular do Casares, que nada tem a ver com o São Paulo. Não cabe a nós aqui também entrar, de fato, nos méritos do que vai caber a investigação, mas é difícil de entender num primeiro momento, até para o torcedor, como que esses depósitos poderiam estar relacionados à vida privada partindo da conta do São Paulo. Porque a conta do São Paulo está sendo utilizada nesse sentido. Pelo menos esse é o estranhamento. Um paralelo, assim, não é a mesma situação, mas é a questão do cartão de crédito do Corinthians sendo usado para fins pessoais, né? O paralelo é um pouco desse, você usar a conta do clube, né, para sacar dinheiro, você usar um cartão do clube para fins próprios. E aí coloca assim uma pulga atrás da orelha do torcedor. E só fazendo um outro comentário breve, diferentemente da situação do ano passado, né, PDV, que ali o Casares ainda tava com toda a cúpula dele, que alguns acabaram saindo, como o Belmonte, por exemplo. Agora ele não tem ninguém pra meio que abafar a situação, alguém aparecer, alguém pedir uma demissão. Muito pelo contrário. Agora tá tudo envolvido com o nome dele diretamente, ele vai ter que responder. Me incomoda bastante, e aí eu acho que também faz parte da defesa do Casares, tá? Em nenhum desses momentos, tira da coletiva de imprensa que ele pouco falou sobre o Belmonte no fim da temporada passada, falou mais sobre o novo CEO que ia chegar no São Paulo, ele nunca aparece, né? Ele nunca fala de fato sobre o que aconteceu, ele nunca dá a cara pra bater, então eu acho que o Casares ele acaba se complicando um pouco nisso, porque se ele prega essa inocência dele, por que não aparecer e fazer um pronunciamento legítimo pro torcedor? Sim. Porque uma nota oficial, o torcedor até fica assim, pô, mas o que me garante que foi o Casares que escreveu isso? O Casares fez de bom coração, por pura humildade e consciência dele, né? Muito pelo contrário. O torcedor gostaria sim que o presidente aparecesse nesse momento, porque é a maior figura do clube, e ele nunca aparece, ele nunca fala. E é com isso que o torcedor fica um pouco mais irritado ainda, né? Acontece esse tipo de situação, sai na imprensa e o presidente do clube, ele não aparece, faz uma nota que, na verdade, assinada pelos advogados, né? Então, eu entendo o torcedor também por esse lado. O que mais me chamou a atenção, lendo a matéria, e que, pra mim, né, opinião, e isso, claro, vai ser investigado, mas que é o indício de que pode ser uma atividade ilegítima do Casares,
é que os depósitos, eles aconteciam em valores pequenos, segundo a matéria, né? E somando 49 mil no máximo por dia. Quando você passa de 50 mil, a COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é um órgão do governo, ele apita automaticamente. O Casares não passou desse limite em nenhuma ocasião. Então, essa é uma estratégia, segundo os profissionais, chamada de Smurfing, né? É usada para burlar o sistema de investigação. Isso, cara, caso investigado a fundo, é um indício de que estava fugindo, de fato, da investigação, desse conselho que iria averiguar cada uma dessas movimentações. É um indício muito grave. E, bom, a situação é muito grave como um todo, né? Dado o valor arrecadado, e ainda mais partindo do Casares, que eu vou lembrar, PDV, daquela declaração do Casares que na época chamou a atenção, não sei se fazem 2, 3 anos, PDV, que ele falou, não, eu como presidente do São Paulo, tem que viver com pouco, né? Ele brincou lá. Sim, o salário de 27 mil. De 27 mil, falou que viver só com 27 pouco. mil, né? E pelo visto não é só 27 mil, então, só, entre muitas aspas, 27 mil que o Casares andou recebendo, é o que tá aparecendo. Só um detalhe, Bruno, o porquê que ainda assim, mesmo de alguma forma tentando burlar essa situação do COAF, a história veio à tona, porque chamou a atenção do banco do Casares, do Bradesco, do Compliance, o número de depósitos, então aí a partir disso foi acionado o COAF. Só trazendo, o UOL trouxe 2 reportagens que podem se conversar ou não. A primeira delas diz respeito a esses depósitos que o Casares recebeu mais de 100 ao longo dos últimos 2 anos, que chegam a um valor total de R$1,5 milhão de reais, tá? E a gente não sabe a origem, de fato, desse dinheiro. A outra reportagem que o UOL trouxe é que, de 2021 a 2025, esses depósitos foram feitos na conta do Casares particular, Banco Bradesco. A outra reportagem que o UOL trouxe é que, de 2021 a 2025, foram retirados da conta do São Paulo 11 milhões de reais também em saques em vários momentos diferentes, e que boa parte desses saques, depois de um tempo, foi realizado com carro forte, certo? Não através de um funcionário do clube, mas de uma empresa que essa empresa que você contrata para transportar grandes valores. Então, até seria uma forma, segundo a polícia, segundo a reportagem, de não saber exatamente quem está tirando, qual seria o destino desse dinheiro. O São Paulo, inclusive, vou trazer a nota aqui que me mandaram, que é a mesma que está em todas as reportagens, mas a assessoria do São Paulo me mandou diretamente. O São Paulo tem a contabilidade e registros para pagamento de despesas operacionais que passam por auditoria. A movimentação financeira do clube é informada à Receita Federal. Não existem saques sem registro e a devida contabilização de quem deu origem aos gastos, inclusive com a documentação fiscal. Então, segundo São Paulo, esses saques realizados, esse dinheiro tirado da conta do clube, de fato, o São Paulo tem por onde justificar. Queria também aproveitar para ler a nota da defesa do Casares, dos advogados do Casares, e aí com relação ao dinheiro, aos vários depósitos que a conta do Casares recebeu. Os advogados Daniel Bialski e Bruno Borragini, que representam a defesa particular de Júlio Casares, afirmam que todas as movimentações financeiras de Júlio, contidas no relatório do COAF, possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira. Esclareça-se que antes de assumir a presidência do São Paulo, nosso constituído desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada com boa remuneração. Ademais, a origem e o lastro de tais movimentações serão detalhadas e esclarecidas no curso das investigações, com a apresentação de provas, declarações e informações fiscais, justamente para rebater qualquer ilação que se fizer, e ainda mais porque não tiveram acesso à integridade do inquérito policial. Então, a nota é assinada pelos 2 advogados particulares do Júlio Casares, enquanto neste momento acontece esse conselho consultivo aí para dar andamento ao processo de impeachment do presidente Casares. Dá até medo. Por quê? Porque o São Paulo a cada 2 semanas. Tem lá Everton Ramos depositando dinheiro pro Casares. Gente, a cada 2 semanas é uma polêmica nova. O torcedor de São Paulo amanhece o 6º dia do ano com mais uma dessa, caso de polícia.
onde a gente não sabe a origem do dinheiro, mas a defesa do São Paulo aí diz uma coisa. O inquérito policial, PDV, se não me engano, traz até pra até facilitar que de R$5 que ele recebia na conta, 4 eram de forma típica, como se não soubessem a origem desses 4 Porque a conta é justamente os 27 mil, eu tô Sim. arredondando o valor que ele recebe como presidente do São Paulo e os outros valores movimentados, né? Então seria essa conta do 4-1, entendeu? O que eu gostaria de entender só, PDV, e prezar para que isso prossiga aí nos próximos dias de investigação, é que defesa do São Paulo seja defesa do São Paulo, defesa do Casares, porque, pelo que foi revelado, pode ser que o Casares esteja lesando o São Paulo. Então, você tem que afastar, pelo menos preventivamente, o Casares da presidência do São Paulo para que não tenha nenhum tipo de interferência em investigação. Como a gente já viu episódios assim sendo discutidos no Corinthians, que está normalmente associado às páginas policiais. Isso deve estar acontecendo, né, PDV? Imagino que o São Paulo vai se preparar para que essas investigações corram sem qualquer influência do então presidente Júlio Casares. E além da situação do camarote, né, que foi talvez a Tem isso primeira, também. né, que veio à tona, que envolve diretamente a ex-esposa do Júlio Casares. Enfim, são algumas situações que colocam a diretoria em xeque no pior momento possível, né? Então... Esse é o meu medo. Se cavucar, vai que sai mais. Mas por que é seu medo? Você está envolvido em Não, alguma não. coisa, Seu Everton? CPF vinculado Eu a tô algum tentando entender depósito. por que você tá com Tô medo, me Everton. colocando no Eu lugar. não tô com medo. Tô me colocando no lugar Você do tá com torcedor. medo, Gabi? Não. Tô me colocando Você tá no- com medo, Bruno Milhozzi? Não, quem não deve não Você tá teme. com medo, Maciel? Eu não, tô Você tranquilo. tá com medo, Pedro Cohen? Não, PDV, tô de boa. Por que você está com medo, Everton? Tô me colocando quem no não lugar deve do não torcedor teme. do São Paulo. Ah, O que entendi. isso pode afetar Mas a o torcedor equipe de São Paulo não tá com medo. Acho que